outro aspecto aqui, desenvolvimento de lideranças. Desenvolvimento de lideranças se torna hoje algo extremamente importante para as empresas, né? No nosso caso aqui, a nossa realidade de Brasil que nós vivemos, né, com uma escassez grande de talentos, com uma escassez grande de profissionais, cada vez mais as empresas precisam pensar em como elas irão desenvolver as suas lideranças, desenvolver pessoas que vão assumir responsabilidades, assumir papéis importantes dentro da organização. E lembra que quando eu falo desenvolvimento de liderança, eu não estou falando de cargos, eu não estou falando de um cargo que se predispõe à liderança, eu estou falando da liderança propriamente dita, né? Que ela não tem relação direta com o cargo, tem muito mais a ver com a postura da pessoa, se ela é ou não uma pessoa que exerce a liderança. Então, tudo começa por aí, né? E as avaliações comportamentais, elas ajudam muito o desenvolvimento de novos líderes e qualificam a liderança daqueles líderes que já exercem um papel de liderança, né? Que possuem já um cargo de liderança, no sentido de, quando o líder começa a ter mais autoconsciência de quem ele é, de como ele funciona, de quais são as competências que ele já possui desenvolvida, de quais são os gaps comportamentais que ele ainda precisa desenvolver. Quando ele começa a ampliar o seu autoconhecimento, ele melhora o que nós chamamos de autoliderança. A pessoa vai se tornando mais autoconfiante, ela vai se tornando mais organizada, ela vai se tornando alguém mais exemplarista nas coisas. E isso, naturalmente, começa a predispor essa pessoa a uma posição de liderança, né? Então, essa pessoa começa a se despontar, ela vai se destacando frente às outras. Então, a gente começa a formar aí uma trilha de desenvolvimento de liderança, né? Você começa a poder pensar na liderança como algo passível de ser desenvolvido, desde que seja investido naquilo. E quando esse profissional já está numa posição de liderança e ele precisa qualificar as suas habilidades de liderança, a avaliação comportamental diz que ajuda muito, primeiro, o próprio líder a se conhecer, como eu já falei, e depois como ele vai conhecer o perfil da equipe que ele tem. Então, é como se ele fosse olhar para a sua equipe e falar: quais são os perfis que eu tenho aqui dentro dessa equipe? E isso é muito importante, pessoal, porque se eu não sei disso, eu começo a fazer gestão de pessoas tratando todo mundo de forma igual, né? Eu delego da mesma forma para todo mundo, só que as pessoas, elas recebem aquilo de forma diferente, os perfis reagem de forma diferente, eles interagem de forma diferente, e eu preciso entender como cada pessoa se desenvolve, como cada pessoa acata uma ordem, acata uma atividade a ser realizada, para poder adequar a minha linguagem, a minha comunicação com aquela pessoa. Com isso, eu passo a ter uma liderança muito mais assertiva, uma liderança muito mais coerente, né? Porque você começa, além de ser o exemplo, mostrar que você consegue fazer uma boa gestão de pessoas. E eu não conheço, vou voltar aqui no exemplo lá do técnico de futebol que eu estava trazendo aqui, né? Eu vou voltar aqui no exemplo. Imagina só, um técnico de time de futebol, se ele não consegue, se ele não tem como identificar a pessoa que é defensora, a pessoa que é meio de campo, a pessoa que é centroavante, a pessoa que é atacante, a pessoa que é goleiro. Se o técnico, que é o líder ali daquela equipe, se ele não consegue identificar esses papéis, como é que ele vai montar uma estratégia de gestão de pessoas? Ou uma estratégia de jogo? É impossível se você não conhece a sua equipe.
e a gente acaba fazendo isso nas empresas. A gente faz gestão de pessoas sem conhecer quais são as pessoas que eu tenho na minha equipe. E aí não é à toa que se vê tantos problemas assim de gestão errada de pessoas, né? E aí você vê excesso de desmotivação, excesso de colaboradores desengajados, que criticam o seu líder, que não acatam as ordens corretamente, aquele que só obedece quando tem alguém na frente dele, por trás ele está falando mal da empresa e do líder dele, e assim por diante. N problemas comportamentais que a gente percebe no âmbito corporativo no dia a dia. Tá? E muita coisa disso pode ser resolvido quando você começa a equalizar essas questões todas. Você começa a colocar as pessoas certas no lugar certo, colocar um líder adequado para aquele grupo de pessoas e assim por diante. A gente precisa começar a levar a sério gestão de pessoas. E aqui o DISC ajuda demais nisso. Ajuda a gente a ter uma visão muito técnica, muito assertiva, né? De tomar decisão sabendo o que está fazendo e não com base no feeling, no eu acho, naquilo que, isso é a minha intuição que está dizendo. Não, não dá. Tem coisas que tem que ser mais assertivo mesmo.